Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Esse programa é o primeiro de 2022. Eu quero agradecer a todos e a todas que nos enviaram mensagens no final do ano, parabenizando o nosso trabalho e desejando Feliz Natal e um ano 2022 de sucesso. E aqui eu retribuo a cada uma a contribuição, a colaboração, a participação nos nossos programas. A participação de vocês é fundamental para que o nosso trabalho continue e cresça cada vez mais. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido, já deve ter participado de alguma roda de discussões, formal e informal, sobre feminismo. Também, com certeza, já ouviu ou já conheceu um histórico sobre violência doméstica. Pois é, isso é um tema que nós iremos conversar hoje. Entrar o ano de 2022, um ano de eleições, discutindo, debatendo temas que importam, que são importantes para a nossa sociedade e para os rumos do nosso país. Não saia daí. Em instantes, nós iremos conversar sobre essa temática. No programa de hoje, nós iremos conversar sobre a origem do movimento feminista, as relações de poder, divisão sexual do trabalho, militância política, violência doméstica e outros temas que interessam a todos e todas. A sociedade brasileira precisa debater os temas que são importantes para a nossa vida. A entrevista com a professora doutora Fernanda Marques de Queiroz. Professora Fernanda é militante feminista e membro do Núcleo de Estudos sobre a Mulher Simone de Beauvoir, da UERN. Fernanda possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, com pós-doutorado em Sociologia na Universidade Paris 7 Denis Diderot. É professora adjunta 4 da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Professora Fernanda, seja bem-vinda, agradeço a sua contribuição desde já, de ter feito uma abertura na sua agenda, no seu período de férias, para conversar conosco. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Lemuel. Para mim é uma alegria, né, contribuir aí com o canal História Atual e agradecer pela oportunidade de a gente estar conversando, né, dialogando sobre esse tema tão importante que é o feminismo, as relações de poder entre homens e mulheres, as questões de divisão sexual do trabalho, violência e esses temas que Lemuel já nos aponta que são muito atuais. Então a gente tem que estar debatendo, começando aí o 2022, já debatendo essa temática. Obrigada. Fernanda, como é ser mulher num mundo patriarcal e machista? Olha, antes de mais nada, é a gente afirmar, né, que toda mulher que resiste, a gente costuma dizer que é feminista, né? É para lembrar a nossa pensadora antropóloga Nicole Claude Mathieu, francesa, que nos coloca essa discussão que quando a gente resiste, a gente é feminista, porque o feminismo é a ideia radical de que nós somos gente. Então, ser mulher nessa sociedade não é fácil, é enfrentar os desafios de uma sociedade patriarcal, machista, misógina, que a todo momento a gente vê expressões dessa desigualdade nas violências, seja domésticas, seja no mundo do trabalho, seja a violência política, as desigualdades salariais, né? As várias expressões aí de desigualdade em todos os espaços da vida social. Então, ser mulher não é fácil numa sociedade patriarcal, capitalista, racista, né? Sobretudo sermos mulheres, sermos pobres, sermos negras, né?
dada a nossa formação sócio-histórica brasileira. Então, é um imenso desafio a gente ser mulher e ser mulher feminista e ser mulher que se contrapõe a um projeto de sociedade que nos oprime, nos aprisiona, né, em todas as esferas da vida social. Em que circunstâncias, Fernanda, em que circunstância histórica surgiu o movimento feminista? Olha, o movimento feminista, a gente pode falar os movimentos feministas ou os feminismos, né? Mas se a gente for pautar historicamente, a gente pode trazer lá para a Revolução Francesa. Lá em 1789, né, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, as mulheres elas já não se sentiam contempladas nessa declaração de liberdade, igualdade, fraternidade, os lemas lá da Revolução Francesa, por nós não sermos de fato contemplados com esses direitos dessa declaração, porque era de fato uma declaração para poucos e para principalmente homens brancos. Então, as mulheres já se mostravam insatisfeitas e uma feminista francesa, em 1791, ela lança a Declaração das Mulheres e das Cidadãs, Olympe de Gouges, que foi, obviamente, morta, né, foi dizimada, né, os movimentos fascistas, né, os movimentos contra todo o avanço das democracias. Então, ela foi calada, ela foi morta. Então, as mulheres, desde lá, elas já se mostram insatisfeitas, já se mostram as primeiras expressões feministas de descontentamento a essa sociedade patriarcal. Então, ele teve como essa datação histórica a Revolução Francesa. Mas se a gente for historicizar um pouco mais as lutas, né, porque lá você tinha um feminismo ainda de cunho liberal, um feminismo que ainda não questionava a ordem societária, a então nascente sociedade capitalista. Ele questionava a condição das mulheres, mas sem tocar na raiz, uma das raízes dessa desigualdade, que é a sociabilidade capitalista. Então, você tem aí os movimentos, movimento feminista liberal, que aí, ao longo da história, na teorização feminista, você tem as chamadas ondas do feminismo. Você tem aí o feminismo liberal, o feminismo da Federação Brasileira Feminista, né, que traz pautas de participação das mulheres no mundo da política, a possibilidade, né, a reivindicação das mulheres estudarem. E aí você tem aí ainda não como uma expressão organizada ainda do movimento feminista, mas você tem aí no início do século XIX, você tem um movimento, ou melhor, no início do século XX, você tem um movimento das sufragistas, né? O movimento pelo direito ao voto, que aqui no Brasil foi instituído em 1932, mas ainda buscando o direito das mulheres a votarem, porque até então as mulheres não votavam, e as mulheres que se inseriam no mundo da política, elas tinham um vínculo muito forte com homens, com a tradição familiar na política. Então, as mulheres ainda não votavam. Então, foi uma importante conquista do movimento sufragista, que a gente tem uma ampla literatura sobre isso, mas ainda não se tinha um questionamento da sociedade, das engrenagens dessa sociedade patriarcal. Que aí você tem uma outra onda, já em 1950, né, que já questionava, já trazia pautas já diretamente ligadas às mulheres, como o direito de trabalhar, o direito de estudar, né? Então, deixando também, abrindo aqui um parêntese, Lemuel, para falar um pouco sobre esse feminismo, ou esses feminismos, que não pautava quando, por exemplo, trazia a luta pelo direito das mulheres trabalharem. Isso é uma pauta ainda do feminismo ainda muito branco, né, europeu, porque as mulheres brasileiras, as mulheres negras, por exemplo, sempre trabalhavam, seja como empregadas domésticas, camas de leite, escravas. Então, a gente tem aí um feminismo ainda branco, europeu, para contar a história do feminismo muito ocidentalizada, que não contempla, de certa medida, a pauta das mulheres negras, das mulheres pobres, um feminismo mais popular, né? Então, você ainda não tem essa característica. E você tem aí, a partir da década de 70, você tem novas pautas, porque o feminismo ele é um movimento muito atual. Ele é um movimento que ele acompanha as lutas políticas,
a todo o movimento da sociedade. Então, na década de 70, você tem já um movimento que questiona as estruturas de poder, as estruturas sociais, você tem um movimento que se organiza no Brasil contra as ditaduras, movimento pela anistia, as mulheres protagonizam movimentos contra a ditadura militar, e aí já começa-se a externalizar toda essa discussão que há das mulheres, além da invisibilidade dela nos espaços públicos, mas também muitas violências e opressões vivenciadas no espaço doméstico. Então, a partir da década de 70, o movimento ele tem uma conotação, digamos, mais de contestação da ordem societária, da ordem capitalista, da perspectiva ditatorial que a gente está vivendo, e também traz à pauta a questão das violências contra mulheres. Né? No final da década de 70, no contexto ainda da ditadura militar, você tem um movimento político de trazendo lemas como o pessoal é político, o silêncio é cúmplice da violência, tem toda uma pauta de reivindicação que traz não só a tentativa de visibilizar as violências, sobretudo as domésticas, mas também de mostrar também a desigualdade que há no mundo do trabalho, com salários diferenciados, com guetos de empregos, mulheres estando em determinados lugares sociais no mercado de trabalho com menor prestígio social, mais mal remunerados. Então, você tem, a partir de 70, toda essa efervescência dos movimentos sociais, dos chamados novos movimentos sociais, 70, 80, né? E o movimento feminista, ele se insere nesse bojo, nessa conotação política de contestação à ordem vigente e de trazer pautas como a desigualdade no mundo do trabalho, as violências contra mulheres, né? A ocupação das mulheres nos espaços da política, e você tem posteriormente uma lei de cotas, né, de candidaturas. Então, você tem aí, primeiro falar de feminismo, a ideia radical de que nós somos gente, que vivemos numa sociedade de desigualdade que não é só patriarcal. A gente aposta no feminismo socialista, no feminismo antirracista, no feminismo anticapitalista, no feminismo popular, que de fato chegue, né? Que de fato chegue, que a gente possa popularizar e nos sentirmos feministas. Sejam nós mulheres, sejam homens que possam abraçar conosco essas pautas contra as opressões às mulheres. Antes de ir para a terceira pergunta, eu quero pedir a você, que entrou agora, está assistindo o nosso programa e que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, dê o seu like, acione o sino para receber semanalmente a nossa programação e compartilhe. Ajude para que o nosso trabalho se desenvolva e se fortaleça mais. E, Fernanda, o feminismo é uma questão de opinião? Não, o feminismo ele não é uma questão de opinião, é uma questão de um projeto, é uma questão de uma perspectiva política, filosófica, né? Porque o feminismo como eu falei, é a ideia radical de que nós somos gente, é um movimento que visa construir uma sociedade igualitária para homens e mulheres. Tem muitas ideias, né, equivocadas sobre o feminismo, muitas desinformadas, muitas desinformações e estereótipos sobre o que é o feminismo. Porque o feminismo, a gente não quer se sobrepor ou estabelecer uma relação de desigualdade agora, de mulheres se colocando sobre os homens ou oprimindo homens. Não, a gente quer construir uma relação igualitária em termos de oportunidade, seja na esfera política, seja nas esferas públicas ou privadas. Então, não é questão de opinião. O feminismo é um projeto societário, o feminismo é um movimento social, político, né, que ele se articula com vários movimentos sociais, porque o feminismo ele perpassa, ele é uma ideia, ele é um projeto, né, que ele está ele transversaliza, ele dialoga com várias pautas de outros movimentos sociais que visam desconstruir essa desigualdade entre homens e mulheres ou desigualdades chamadas desigualdades patriarcais de gênero. Vamos para o nosso segundo bloco da entrevista com a professora Fernanda Marques de Queiroz. Fernanda, como combater os estereótipos criados numa sociedade predominantemente machista? Olha,
esse combate, ele é cotidiano, em todas as esferas da vida social, mas eu apontaria, dentre a família, o Estado e a escola, eu apontaria esse tripé, né? Família, sociedade e escola, eu apontaria que esse tripé, ele é um grande espaço, são espaços, né? E a religião também acrescentaria, né? De reprodução dos estereótipos. Então, a gente tem a escola, né? Com a educação diferenciada, a educação binária, né? Você tem a escola reproduzindo esses estereótipos, mas também a escola é um espaço contraditório, também é um espaço de formação e de desconstrução dessas desigualdades patriarcais de gênero, porque como essas desigualdades elas são socialmente construídas, elas não são dadas naturalmente, porque como Simone de Beauvoir já dizia em 1949, uma filósofa francesa, né, que a gente com um ícone do feminismo diz, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então nós somos criadas em sociedade, nas nossas famílias, na nossa religião, né, seja lá qual for, e na nossa escola, na nossa educação, aprendemos a forma de sermos homens e sermos mulheres em sociedade. As escolas, elas reproduzem, mas elas também, como não são relações naturais, que a gente não pode ser desconstruídas, são socialmente construídas, a gente também pode desconstruir. Então, a escola também, ela é, eu digo, quando eu falo escola, eu digo a educação, né? A universidade, todos os níveis de ensino. Ela pode também ser um instrumento de desconstrução. Então, a gente tem uma educação diferenciada desde a infância para meninos e meninas, a gente que constrói um estereótipo de que nós somos dóceis, somos criadas para o mundo privado, somos criadas para cuidar, né? Não para sermos cuidadas, né? Que é uma contradição muito grande, porque nós temos que ser fortes para aguentar o trampo de uma sociedade desigual, que traz uma divisão sexual, trabalha sobrecarga muito grande para as mulheres. Né? Por um lado, a gente tem que ser forte para suportar as várias violências e opressões. Por outro, somos reforçadas esses estereótipos sociais para nos manterem no lugar da subalternidade. Então, esses estereótipos eles podem ser desconstruídos e construídos nas relações sociais, né? Seja na escola, a igreja também ela cria, né, os estereótipos da mulher mãe, da santa, da profana, né? A mulher que ousa a romper ou a questionar esses padrões, né? De virgindade, da sexualidade como somente para reproduzir, não a sexualidade para o prazer como forma de liberdade, assim como os homens têm na nossa sociedade. Então, são várias formas de construção desses estereótipos de mulheres dominadas, mulheres que não que são estabelecidas regras sociais desde pequena para nós. Então, quem ousa romper, questionar esses estereótipos, geralmente sofrem violências, né? A gente costuma dizer que toda mulher que sofre violência, ela está, de alguma forma, questionando ou tentando romper com um sistema que impõe o chamado comportamento correto. Então, são várias as instâncias sociais que constrói e reforça estereótipos, mas a gente está também aposta na escola, na família, no Estado e até nos espaços da religião, de a gente apostar nesse espaço contraditório, de dialogar, de voltar a fazer, né? Que acho que a gente está precisando de um feminismo mais popular, dialogar com as mulheres, seja de que grau, o nível de escolaridade, conversar com todo mundo e mostrar que o feminismo nada mais é do que a construção de uma sociedade igualitária para homens e mulheres. Mas também nos pautamos no feminismo antirracista, anticapitalista, né? Anticapacitista, né? Que possa incluir a todos e todas em condição de igualdade. Fernanda, como é que as mulheres são tratadas dentro dos espaços acadêmicos, nas universidades, seja como estudantes, seja como professoras, seja como técnicas ou qualquer outra atividade que ela desenvolva dentro das universidades? Como é o tratamento? Olha, o tratamento para nós mulheres ainda tem sido de forma muito diferenciada, né? Nas três instâncias que formam a universidade. Técnicas administrativas, docentes, estudantes. Primeiro, colocar assim que a universidade não é uma bolha, né? A universidade
ela é um reflexo da sociedade. Se você tem uma sociedade patriarcal, machista, misógina, a universidade ela também é um espaço, apesar de ser um espaço onde a gente vai se aproximar, né, digamos, do saber científico, né, dos preconceitos, mas ela também é reprodutora de preconceitos. Então, nós na universidade vivemos situações de assédio, seja moral, seja sexual, né, pela nossa condição de gênero, né? A gente tem aí hoje muito grande o número de assédios sexuais na universidade. Hoje, várias universidades elas já têm comissão de mulheres apurando, já tem ouvidorias que estão recebendo denúncias de assédios morais e sexuais, violências também que a universidade ela também reproduz violências institucionais, discriminando, né, as mulheres em determinadas áreas. Porque a gente sabe, por exemplo, que as áreas das ciências humanas, elas são discriminadas na universidade. É como se nós não fizéssemos ciência, como se a ciência fosse as ciências duras da natureza. Quando, na realidade, a ciência, ela começa pela filosofia, começa pelas humanidades, para pensar esses homens e essas mulheres em contextos sociais. Então, a universidade, e nós, por sermos mulheres, e temos a capacidade de gerar, por sermos mulheres, muitas delas optam por ser mães, porque para a gente também a maternidade ela deve ser uma opção e não uma imposição social. Nós não temos condições, por exemplo, nós não temos creches na universidade, nós não temos lugar apropriados para amamentar, nós não temos lugares, nem creches na universidade, nem fora delas. Então, a gente sofre, as mulheres mães, elas ainda têm mais dificuldade de estarem na universidade, sejam trabalhando como docente, técnica administrativa, ou estudando, né? Faltam lugares apropriados para amamentação, né? Então, assim, a universidade, ela ainda é um lugar muito universalizante, como se homens e mulheres não tivessem especificidades. Quando nós somos mães, né? Nós não temos, muitas vezes, com quem deixar filhos e filhas, e aí algumas professoras, algumas técnicas e alguns estudantes levam para a universidade seus filhos e filhas bebês e, pasme, tem professores e professoras que proíbem, né, de as crianças entrarem, né, na universidade, nas salas de aula, né, como a gente já teve casos, né, não só na nossa, mas em outras universidades, mas não refletem, por exemplo, que essas crianças estão lá porque não tem absolutamente com quem deixar seus filhos e filhas, sobretudo nossas estudantes, que têm uma condição de muito mais precarização do que nós docentes, nós técnicos administrativos, e que muitas vezes são mães adolescentes ou muito jovens, não estão no mercado de trabalho, não têm famílias com quem deixar e levam essas crianças e muitas vezes são discriminadas. Então, a universidade ainda não é um espaço acolhedor para as mulheres, ainda é um espaço de reprodução de desigualdades. Muito boa explanação. Saindo do campo da universidade, Fernanda, e indo para outro espaço que também precisa cada vez mais da atuação, da participação da mulher. Militância política, partidária e sindical. Como é que se dá essa relação de poder? É um espaço que a gente tem visto, né, inclusive bastante em pauta na mídia, um espaço de muita violência, né, para as mulheres, muita violência política, né, a interdição das mulheres de falarem, né, o desconsiderar o que as mulheres falam, né, interditar, o interromper, né, a desvalorização das mulheres, né, no mundo da política, nos sindicatos. As mulheres ocupam muito pouco ainda os espaços de direção nos sindicatos. A pauta feminista, a pauta das mulheres, ainda é uma pauta secundarizada em muitos movimentos feministas, em muitos movimentos sociais, muitos movimentos sindicais, né? Nos espaços da política, do parlamento, a gente vê aí os assédios, o caso aí Isa Pena, em São Paulo, um assédio sexual aí filmado, né? Uma invasão aí ao corpo da mulher, né? O nosso corpo ainda é mercantilizado, ainda é um objeto como se fosse de livre acesso para os homens. Então, na militância política, ainda há uma discriminação muito grande, as mulheres estão em espaços que historicamente,
a sociedade patriarcal constrói como espaço para elas. As mulheres estão como secretárias nos sindicatos, elas não estão como presidentas do sindicato, na grande maioria das vezes, né? Nos movimentos sociais, elas estão em determinadas secretarias que têm, de alguma forma, certo vínculo com a construção social, do cuidado, de ela ser uma pessoa organizada, por isso ela fica numa secretaria, né? Como se ela não tivesse o poder de estar lá numa presidência do sindicato, estar à frente de um movimento social, né? Mas, claro, isso está mudando, né? Isso vem sendo desconstruído e é uma pauta do movimento feminista, a gente quer ocupar os espaços da política, seja nos espaços formais da política. Aí você tem, por exemplo, o movimento Ocupa Política, né? Que são mulheres negras, que começou lá no Rio de Janeiro, com Marielle Franco, né? O movimento das mulheres vereadoras negras. Hoje você tem as mulheres trans, né? As mulheres trans também que estão no parlamento, que são mulheres que sofrem também essa discriminação, as mulheres trans, as mulheres LGBTs, ocupam esses espaços, que são acusados muitas vezes com pautas identitárias no parlamento, mas que não são que têm uma perspectiva de construir identidades, mas identidades socialmente referenciadas com projetos políticos. Porque também a gente quer chamar a atenção que não basta só a representatividade, por termos mulheres nos espaços formais da política, não basta. É importante, porque antes a gente não tinha nem mulheres de esquerda, nem nenhuma mulher. Mas é importante que as mulheres elas abraçam um projeto de transformação societária, não só das relações patriarcais de gênero, mas de pensarmos uma outra sociabilidade, pensarmos políticas públicas para as mulheres, né? Então, ainda é um espaço de discriminação seja nos sindicatos, seja nos movimentos sociais, e seja também nos espaços formais da política, parlamentos, câmaras, Senado, né, Assembleia Legislativa, etc. Estamos encerrando o nosso segundo bloco da entrevista com a professora Fernanda Marques. E vamos agora para o nosso terceiro bloco, conversar um pouco sobre violência doméstica. Fernanda, qual o lugar social atribuído à mulher na divisão sexual do trabalho? Lemuel, muito interessante essa pergunta, porque quando a gente fala em violência doméstica, a gente pensa logo naquelas violências que a Lei Maria da Penha nos traz, né? Os 5 tipos: a violência física, a psicológica, a sexual, a moral, a patrimonial. Mas a gente, já que pontuou, essas violências são super incidentes, são violências que tiveram e têm uma visibilidade muito grande, né? Porque é uma verdadeira epidemia, né? São violências que extrapolam a raça, a questão racial, a questão de classe, né? É claro que incide muito mais fortemente sobre as mulheres pobres, porque ela não tem acesso a políticas públicas de enfrentamento, ela não tem já sofre uma violência estrutural, né? Porque a violência contra a mulher ela é estrutural, estruturante dessa sociedade, né? A sociedade capitalista ela se mantém também sobre as mulheres, né? Se afirma e se firma através das violências contra mulheres, e a gente pensar também nas várias formas de violência. Uma delas, além dessas que eu falei, das violências domésticas e familiares, que tem também as violências que a gente costuma dizer que a violência é um tripé. As violências nos espaços da casa, que são as domésticas, chama domésticas e familiares, as violências nos espaços de trabalho, os assédios sexuais e morais e as violências nos espaços públicos, que hoje, desde 2018, elas são tipificadas como as importunações sexuais, as violências e os assédios nos transportes públicos, nas praças, nos vários lugares públicos, né? E incluindo também o trabalho, mas o trabalho a gente já tem digamos, uma tipificação mais dos assédios morais e sexuais nos espaços laborais. Então, a divisão sexual do trabalho é um componente que se estrutura e se articula com as relações patriarcais desiguais de gênero, porque essa sociedade capitalista, ela se firma e digamos, ela se fundamenta na divisão sexual do trabalho, ou seja, temos a divisão social do trabalho
que aí você tem, né, os trabalhos da produção, da reprodução, toda aquela divisão clássica do trabalho formulada por Marx, mas as feministas materialistas marxistas, lá na década de 70, na França, elas começaram a pensar que essa divisão social do trabalho e essa divisão da sociedade em classes burguesas e proletários, ela não enxergava, não trazia a especificidade das mulheres. Então, se pensou a categoria de divisão sexual do trabalho, que o trabalho, a classe operária, ela tem dois sexos. Então, o trabalho, ele é diferenciado, ele é diferenciado e é hierarquizado. É uma divisão sexual do trabalho que diz que o trabalho dos homens vale mais do que o trabalho das mulheres, daí a gente vê os maiores salários sendo pagos aos homens, os melhores cargos de prestígio, de status social estão designados aos homens, as mulheres ocupam poucos espaços de poder, né? A desigualdade salarial, na última pesquisa do IBGE, ela ainda é cerca de 30% as mulheres ganham, a menos do que os homens ocupando os mesmos cargos, elas ainda ocupam muito poucos espaços de direção, né, seja nos serviços públicos e privados, né? Então a gente tem poucos cargos ainda de liderança. Então a divisão sexual do trabalho, ela separa o trabalho de homens e mulheres, ela diz que determinadas profissões elas são de mulheres, determinadas profissões elas são de homens, e hierarquiza, né? Além da divisão sexual desigual do trabalho, né? Do trabalho doméstico, a repartição do trabalho doméstico, que é o cerne dessa discussão, né? Que é a questão da apropriação da vida das mulheres, o nosso tempo livre, que ele não existe, né? O trabalho doméstico, ele é feito em 80% das famílias no mundo, né, por mulheres, e é um trabalho invisibilizado, é um trabalho não pago, né? É um trabalho que a gente não fala mais nem em jornadas duplas de trabalho, a gente fala em jornadas intensivas, extensivas e intermitentes, porque ela nunca para. Ela nunca para e ela é quase exclusiva das mulheres, né? A gente tem pesquisas sobre o uso do tempo feitas pela PNAD, né? Que dizem que os homens muito pouco trabalham, né? Semanalmente só cerca de 11 horas, né? No trabalho doméstico, e as mulheres cerca de 4 vezes mais. E desenvolvendo os trabalhos muito penosos. Os trabalhos penosos, tanto fisicamente como emocionalmente, com o trabalho do cuidado, com crianças, idosos, doentes, todos os entes da família. E é um trabalho não remunerado, invisibilizado, e é um trabalho como sendo obrigação da mulher. O homem, quando ele participa, é tido como ajuda, não é uma responsabilidade. E mesmo quando as mulheres trabalham fora, elas não são desobrigadas do trabalho doméstico. E quando elas têm uma condição social de classe, né, que tem um melhor poder aquisitivo, que elas pagam as faxineiras, as trabalhadoras domésticas, elas delegam, mas elas são responsabilizadas por delegar esse trabalho, né? Então, ela está sempre de forma direta ou indireta realizando esse trabalho. Então, a divisão sexual do trabalho é um pilar muito forte para manter essa sociedade de forma desigual, sob o ponto de vista de gênero, de classe, porque a gente pensa essa sociedade nesse que a gente chama nesse nó imbricado: classe, raça e gênero, sexo, né? Interessante essa abordagem. E ouvindo, Fernanda, a gente percebe o quanto essa relação homem-mulher é uma relação desigual. É importantíssimo esse esclarecimento, essa formação, que o que nós precisamos, nós homens, é de passar por um processo de formação ou de reformulação da nossa forma de pensar. Você está corretíssima. Fernanda, quais os tipos comuns de violência doméstica contra as mulheres? A gente já tocou um pouco nessa questão, mas a gente pode aprofundar um pouco mais. Então, acho que eu toquei lá no início que, no final da década de 70, as mulheres saíram às ruas, sobretudo as mulheres de classe média, né? Denunciando as violências contra mulheres e os assassinatos. Lá no Rio de Janeiro, um caso histórico, que foi a atriz Ângela Diniz, né? Que foi assassinada pelo seu marido, ou era noivo, companheiro,
e que ele foi absolvido por alegar defesa da honra e por amor, matou por amor. Então as mulheres saíram, né, com o lema: o silêncio é cúmplice da violência, o pessoal é político, né, e quem ama não mata. Então lá no final da década de 80, os movimentos feministas eles reivindicavam o fim das violências e políticas públicas para enfrentar as violências contra mulheres. Então, você tem todo o final da década de 70, você tem a luta organizada, esse movimento se espraiou pelo Brasil, quem ama não mata, né? Principalmente contestando a esses assassinos, que hoje são chamados de feminicidas, né? Porque quem mata uma mulher pela sua condição de gênero, desde 2015, é tipificado como crime de feminicídio. Então, essas mulheres saíram à rua no movimento nacional que tomou corpo, denunciando essas violências e exigindo do Estado, pressionando o Estado, políticas públicas para combater essas violências. Então, você teve uma luta desde o final da década de 70 e tivemos algumas conquistas em meados de 80 com as delegacias especializadas de atendimento à mulher, mas somente, dando um salto aqui, mas somente em 2006, né? Portanto, aí quase 30 anos depois, porque Ângela Diniz, desculpa, foi assassinada em 76, 30 anos depois é que a gente tem a Lei Maria da Penha sancionada, né? Fruto de muita luta dos movimentos feministas e de direitos humanos, que o Brasil, ele na verdade foi denunciado, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e ele teve que sancionar essa lei, teve que aprovar essa lei, foi inclusive condenado internacionalmente, porque ele não criminalizava, tinha uma lei mais efetiva para combater essas violências. Então, em 2006, a gente tem a aprovação da Lei Maria da Penha, fruto de muita luta dos movimentos, e você tem a tipificação de 4 tipos de chamadas violências domésticas e familiares, que são, sim, Lei Maria da Penha, porque Maria da Penha foi uma farmacêutica cearense que sofreu 2 tentativas de feminicídio, né, por seu marido companheiro, que a gente é companheiro, né? Porque quem ama não mata, quem ama não maltrata, né? Então, ele tentou matá-la por 2 vezes e Maria da Penha, desde 87, isso foi 87, que ela teve uma luta pessoal de condenação desse agressor e a lei, quando foi aprovada, levou o nome dela. Então, são 5 tipos de violência: as violências físicas, que são essas que deixam marcas no corpo, os hematomas, os empurrões, né? Os ferimentos leves e graves, né? As violências psicológicas, que são as humilhações, né? As agressões verbais, que a gente costuma dizer que todas essas violências as violências psicológicas, elas perpassam todas as outras formas de violência, seja a física, a sexual, né? Aí que são aí os estupros, inclusive as violências sexuais forçadas no casamento, né? Nos casamentos, que são pouco denunciadas, e várias formas de violências sexuais, as violências patrimoniais, que são a destruição dos objetos das mulheres, seja dos documentos pessoais, seja dos objetos da casa, e as violências ao patrimônio delas, né? E as violências morais, que são as injúrias, as calúnias, as difamações, né? Que as mulheres elas são xingadas, são caluniadas, de várias formas, que foi tipificada aí as violências morais. Então, são 5 tipos de violências, os que mais ocorrem nas chamadas esferas domésticas, são chamadas violências domésticas. Fernanda, vamos para a última questão aqui para a gente conversar um pouco. Essa frase eu extraí de um trabalho seu, né? Ela diz: elas tentam sair, mas não saem. O que leva as mulheres à manutenção dessas relações violentas, né? Essa frase eu acho que eu escrevi em 2005, né? No meu livro, Não Se Me Amou e Dor. Na verdade, em 2008 que ele foi lançado. Elas tentam, mas muitas vezes não saem, gente. Mas não é culpabilizando as mulheres, ou porque as mulheres gostam de apanhar, como muitos dizem. As mulheres, como algumas delegacias da mulher, pasmem, que as mulheres sofrem violências, inclusive institucionais, né, do próprio Estado, quando uma delegada ou um agente público diz: você de novo aqui, você gosta de sofrer violência, você vem denunciar, mas não sai. Elas tentam sair, mas o movimento de ruptura com o ciclo das violências, ele não é simples. Ele demanda de um apoio externo.
seja na rede de sororidade ou solidariedade, o apoio familiar, o apoio de amigos e amigas, seja a rede de políticas públicas. Então, você tem que ter uma rede de serviços públicos de acolhimento, de escuta ativa a essas mulheres para que elas possam romper com essas violências. Você tem uma casa-abrigo, né? Com segurança, você tem uma delegacia de fato que seja humanizada e acolha essas mulheres nas suas histórias, seja ela que já tenha ido 20 vezes, porque não é fácil uma mulher ir a uma delegacia, expor o pai dos seus filhos, expor o seu companheiro, o seu namorado, uma pessoa do seu afeto, né? Por isso que no meu livro eu coloco, não se rima amor e dor, porque o amor realmente não se rima com a dor, mas é nessas relações de afeto, de interpessoalidade, que essas relações ocorrem. Elas tentam de várias formas sair. A gente costuma dizer que toda mulher que sofre violência, ela está tentando sair da relação, porque ela está se contrapondo a algum tipo de opressão, violência ou discriminação que ela tenha sofrido. Então, são vários fatores que as mulheres não conseguem sair das violências. A ausência do Estado, a falta de políticas públicas, e a gente vive um contexto de profundo retrocesso. A gente teve um boom aí na década dos anos 2000, 90, 2000, das políticas de enfrentamento à violência contra mulheres, mas a gente tem vivido, aí, sobretudo a partir de 2015, 2016, um profundo retrocesso de corte, de investimento das políticas públicas para as mulheres e, sobretudo, de enfrentamento à violência, e também um avanço muito grande do conservadorismo, né? Com um governo tipicamente machista, homofóbico, misógino, uma Secretaria Especial de Política para as Mulheres que tinha uma lógica anterior, aí nos governos, principalmente em 2003, 2013, de mais articulada com o movimento feminista, muitas feministas fazendo parte do governo e disputando esses espaços e avançando nas políticas para as mulheres. Então, você tem um retrocesso, você tem o fim da Secretaria, do Ministério de Políticas Públicas para as Mulheres e ter a refundação do Ministério aí atual, das mulheres, da família, dos direitos humanos, numa lógica totalmente machista, de reforço aí, de reforço aos estereótipos, né? Você tem aí expressões claras do profundo conservadorismo, você tem em nível de municípios, estados, leis de proibição das discussões sobre gênero nas escolas. Então, as mulheres, nós vivemos num contexto de muita dificuldade de ruptura com as relações de violência. Por quê? Você não tem políticas públicas, você tem uma sociedade que ainda diz ruim com ele, pior sem ele. Que não apoia, por exemplo, as mulheres, muitas vezes, quando elas decidem se separar, motivadas pela violência, por qual seja o motivo, ela não tem, muitas vezes, o apoio das famílias, que dizem, mas ele é um bom pai, ele mantém a casa. Aguenta mais um pouquinho. Como aguentar e como viver situações de violência? Então, preciso a gente apostar em políticas, em ações que em as mulheres construam a sua autonomia, seja financeira, seja política, seja emocional. Então, as mulheres tentam sair, mas muitas vezes não saem. Muitas vezes a mulher passa anos, décadas, para denunciar as violências contra as mulheres, seja nas delegacias, seja em outros espaços. Então, não é fácil romper com esse ciclo da violência. A gente diz o seguinte: nenhuma mulher gosta de sofrer violência ou de apanhar. Nós somos vitimizadas por um sistema que, inclusive, quer nos silenciar de alguma forma. Então, a gente vê o aumento, sobretudo, aumentou muito, né? As violências, feminicídios, aí nessa situação de pandemia, de isolamento social, demonstrando mais uma vez que a casa, os espaços da casa, eles são os espaços mais perigosos para as mulheres. Né? A gente tem violência nos espaços do trabalho? Tem. A gente tem violência nos espaços públicos? Sim. Mas as violências mais visibilizadas e que mais difíceis de ser rompidas, de serem, inclusive, criminalizadas, são as violências nos espaços domésticos. Porque muitas vezes não tem testemunhas, e elas são desqualificadas porque a nossa justiça e a nossa polícia, elas também reproduzem um sistema sexista de segurança pública e judiciário, né? Estamos caminhando para o final da nossa entrevista com a professora Fernanda Marques e eu abro aqui para a professora fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, professora. Eu só tenho a agradecer esse espaço, né? Eu acho que quero parabenizar e Lemuel, o canal História Atual, por nos trazer a oportunidade de a gente debater tantos temas interessantes que já passaram por aqui, né? Sobre racismo,
né, e outras pautas que Lemuel traz, fazendo parte da nossa história, porque a história ela também é construída pelas mulheres, mesmo nós temos sido silenciadas, né? Tem uma historiadora, né, Michelle Perrault, né, francesa, que ela tem um texto que diz assim: as mulheres ou o silêncio da história, porque nós somos invisibilizadas, inclusive em contar a nossa história. Nossa história foi e é muitas vezes contada por homens sobre nós, né? Então, a nossa experiência, né, a nossa luta é para sermos sujeitos políticos com autonomia, com liberdade, né, que a gente comece, construa, né, e avance na sociedade sem preconceito, seja contra mulheres, LGBTs, né, seja a questão racial, seja a questão etária, né, o etarismo muito grande, a gente tem uma discriminação muito grande com a população idosa, né, que não está aí mais no mercado de trabalho e que hoje é obrigada a voltar para o mercado de trabalho porque vive uma situação de pauperização muito grande, né, com as reformas, as contra-reformas da Previdência, né, o ataque aos direitos sociais dos aposentados e aposentadas. Então, eu só tenho a agradecer esse espaço. Eu acho que são espaços como esse que a gente contribui para fomentar o debate, a discussão e principalmente a reflexão, né? De a gente ter a oportunidade de tentar desconstruir o preconceito contra o feminismo. Porque o feminismo ele ainda é um movimento e uma ideia e uma perspectiva muito discriminada, muito atacada. Veja como os governos conservadores e a própria igreja, né? Eles vêm caminhando no ataque ao feminismo, ao movimento das mulheres, aos nossos direitos. Aí que tivemos avanços no direito ao aborto, né, a descriminalização do aborto, mas vêm sendo atacados, vêm sendo leis revistas, né, aí sobre a questão da criminalização, muitas mulheres aí mundo afora e no Brasil presas por realizarem aborto, mesmo os abortos aceitos, né? Não criminalizados por lei, né? Frutos de estupro, eles são que precisam de decisões judiciais, elas são muito lentas e as mulheres acabam perdendo o tempo, o time de realizarem aquele aborto, mesmo garantido por lei. Então, você tem toda uma sociedade, a gente tem assiste, né? Assiste não sem lutar, um profundo conservadorismo. Então, o canal, esse programa, a gente agradece demais a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, homens e mulheres, porque falar de feminismo não é só papo de mulheres, né? É um papo, é um diálogo que tem que trazer os homens para ele, né? A gente participa de um projeto importante que é a reeducação com os homens, autores de violência, nós do feminismo. Temos um trabalho no Rio Grande do Norte que a gente está realizando oficinas com homens autores de violência para eles repensarem seus comportamentos, suas histórias, porque se essa sociedade de forma desigual, machista, misógina, patriarcal foi construída, ela também pode ser desconstruída. E o trabalho também de desconstrução também deve envolver os homens. Então, a gente só tem a agradecer, Lemuel, a oportunidade e o convite e parabenizar a iniciativa do canal e de pautar esse tema. Obrigada. Obrigado, Fernanda, e desejamos a todos e a todas que nos acompanham um 2022 forte, de luta, perseverança, união, e que a gente trabalhe com afinco, né, para que essa realidade ela mude. E também outra realidade, que a gente derrube esse governo fascista que está aí. Precisamos trabalhar fortemente junto aos movimentos sociais, ao movimento sindical, à sociedade em geral, para que a gente consiga derrotar o fascismo. Será um grande passo que nós daremos rumo ao fortalecimento da nossa democracia. Muito obrigado a todos e a todas e até o próximo programa.